Hoje a gente vai falar um pouco, então, sobre os requisitos da norma de desempenho referentes a desempenho acústico dessa última revisão, né, com foco nessa última revisão de 2021. Eu sou a Andrea, o Marcelo já deu uma breve introduzida, né, na minha função e do que eu vou abordar hoje, mas falando um pouquinho sobre mim, eu sou arquiteta urbanista, sou formada pela Unicamp, tenho um mestrado na área de acústica pelo IPT, com foco em desempenho acústico de edificações corporativas. Estou finalizando o MBA agora pela USP e atuo na CA2 na área de acústica, liderando a área dentro da empresa, com bastante interface, né, com as outras disciplinas. A gente tem um portfólio bastante vasto aí, tanto em edificações residenciais quanto em diversos outros usos. Então, o que me deu bastante experiência, né, para atuar em diversos tipos de edificação. Eu acompanhei aí de perto o comitê de revisão da ABNT, o comitê de acústica, e também participo aí da Proacústica, Associação Brasileira de Acústica, dos comitês técnicos e nas reuniões. E a Proacústica teve uma participação bastante significativa nessa revisão da 15575. Então, o conteúdo que eu separei para a gente conversar hoje, muito brevemente, a importância da norma de desempenho, né, um panorama muito breve sobre essa revisão de 2021, que entrou em vigor agora, nesse ano, um pouco sobre a classe de ruído e desempenho de inventória de fachadas, isolamento acústico de vedações internas e sistemas de piso e recomendações gerais para uma melhor performance, né? Então, qual que é a importância da norma de desempenho, sempre com foco em acústica? A norma de desempenho ela aborda diversas disciplinas, bem vasta, mas a gente hoje está falando apenas de acústica, qual que é a importância dela para o mercado de acústica, né? Então, a norma, ela estabelece parâmetros mínimos de conforto para edificações residenciais apenas, e isso teve um grande impacto sobre toda a cadeia de construção civil, desde os incorporadores, construtores, até os próprios consultores de acústica e os fornecedores de material, né, que tiveram que se adequar para ensaiar os seus produtos, colocar no mercado mais informações sobre cada produto. Então, isso teve um impacto muito positivo em toda a cadeia, né? O que gera também um maior controle de qualidade das edificações residenciais. A gente tendo parâmetros normativos, a gente consegue controlar a qualidade do produto vendido, né? Isso é bom tanto para o incorporador, quanto para o construtor, quanto para o próprio consumidor, né? E depois desses anos aí de pandemia e a nossa casa se transformando em escritório, né? A gente passando mais tempo em casa, a gente viu o quanto é importante que a nossa casa tenha um bom desempenho acústico, né? A gente precisa tanto descansar, passar um tempo com a nossa família, quanto trabalhar, fazer reuniões. Então, a gente viu a importância de acústica dentro de casa, né? É o ambiente que a gente passa aí a maior parte do tempo. Nessa imagem que a gente tem aqui, é uma imagem de um dos manuais da Proacústica. Eu gosto bastante dessa ilustração, porque ela mostra um exemplo de um edifício residencial e quase todas as interferências sonoras que a gente tem num prédio, né? Então, a gente tem o ruído externo, ruído de trânsito, ruído proveniente de aeronave, o cachorro latindo no vizinho, pode ser bares, restaurantes, baladas, sei lá, quadras de beach tênis no entorno. A gente também tem a interferência entre os próprios usuários, entre os próprios moradores, enquanto um está descansando, o outro está vendo futebol ou ouvindo música. A gente também tem aí dentro do prédio as casas de máquinas, áreas técnicas, elevadores, geradores, ventiladores de pressurização. Temos a parte de cobertura acessível, muitas vezes tem área de lazer, piscina, quadra ou academia na cobertura. A gente também tem a questão dos ruídos hidrossanitários, né, que na norma de desempenho é uma questão informativa apenas, mas que a gente sabe que gera
gera aí reclamações. Então, o edifício residencial ele tem uma série de elementos aí para serem vistos e serem cuidados na parte de acústica. Então, apenas um panorama sobre o que foi revisado, né? O processo de revisão foi iniciado em 2018, depois de 5 anos da publicação, né, em 2013, da 15575, teve uma revisão geral de normas de referência, terminologia, né, uma revisão um pouco mais formal de texto. A emenda foi publicada no final de 2001 e entra em vigor, né, entrou em vigor no dia 13 de março de 2022. A norma de desempenho é dividida em várias partes. As partes 1, 3, 4, 5 e 6 foram revisadas. Então, a parte 1, no que diz respeito aos requisitos gerais, parte 3, sistemas de piso, parte 4, sistemas de vedação, parte 5, coberturas, e parte 6, sistemas hidrossanitários. Então, todas essas partes no referencial ali de acústica tiveram alterações na sua composição. Basicamente, os requisitos obrigatórios se mantêm. Então, na norma de desempenho, a gente trabalha apenas com isolamento acústico. Ela não aborda condicionamento interno, mas a gente tem que lembrar que, além da 15575, a gente tem uma outra norma, 10152, que estabelece níveis de ruído interno às edificações. Então, a gente precisa também seguir a 10152, né? Mas e a 15575 referencia, né, as outras normas. Então, a gente precisa sempre ter um olhar aí bem global sobre a edificação para atender não só a 15575, mas todas as normas que ela referencia. Mas, basicamente, na norma de desempenho, a gente tem os requisitos obrigatórios para isolamento. Então, sempre em envoltórias, né? Envoltória do prédio, envoltória dos apartamentos. Então, requisitos obrigatórios para vedações verticais externas, né? Fachadas de dormitórios e cobertura, né? A gente tem também requisitos de isolamento para as paredes internas, então, não internas da unidade, mas internas entre unidades distintas, né, entre apartamentos diferentes, entre os apartamentos e áreas de lazer ou circulação. Aí depois a gente tem também requisitos de isolamento acústico para sistemas de piso, tanto a ruído aéreo quanto a ruído de impacto, né, vou falar um pouquinho melhor mais para frente, mas também entre unidades em pavimentos distintos, entre unidades e áreas de lazer na cobertura, né, então os requisitos gerais se mantêm os mesmos, os valores também se mantêm os mesmos, a gente vai abordar um pouquinho melhor o que foi alterado mais em detalhe, né. Uma das primeiras mudanças foi os níveis incidentes ali nas fachadas, que eles determinam para a gente a classe de ruído. Então, como é que, dando um panorama geral, né, como é que a gente faz esse trabalho? A gente recebe, né, um novo projeto, um projeto de um edifício residencial. Nosso primeiro passo é fazer um diagnóstico do entorno, da paisagem sonora daquele empreendimento. Então, nossa equipe vai até o local, a gente escolhe diversos pontos de medição com o nosso sonômetro, tem uma imagem aqui na esquerda. A gente faz essas medições no entorno do empreendimento, do nível de pressão sonora, faz anotações referentes ao fluxo de veículo, se é rota de avião, se é rota de ônibus, se tem terminais próximos, pontos de ônibus, semáforos, etc. Como é que é até a topografia do local, porque isso também interfere, né, na aceleração dos veículos, etc. Quantos veículos leves, veículos pesados a gente viu na rua. Então, a gente tem uma série de anotações que a gente faz durante as medições, né? E a gente compila esses dados. Aqui eu trouxe como um exemplo apenas, né, 2 gráficos que a gente tem de informação dos níveis que a gente mede, tanto por tempo quanto por frequência. Se a gente tem muito ruído em baixa frequência ou média frequência, como é que isso vai afetar também o quanto eu preciso de isolamento na minha fachada. Né? Isso tudo é bem importante. Se eu tenho ruído mais de baixa frequência ou mais de alta frequência, são tipos de ruído diferentes.
Com esses dados, que a gente compila tudo isso no escritório, processa tudo isso em um software bem específico, a gente leva para outro software que vai fazer a simulação de propagação do ruído nas fachadas do meu empreendimento. Então, eu vou colocar ali todos esses dados que a gente mediu e processou, e na direita a gente consegue ver essas imagens coloridas, são imagens de simulação, que a gente tem como resultado os níveis mesmo incidentes de ruído em cada fachada do prédio, né, dividido até por andar, a gente consegue fazer essa análise. Então, a gente tem essas curvas coloridas aqui, que representam os níveis de ruído incidente, né, por cores, a gente tem uma legenda de cores aqui, conforme vai ficando mais escuro, mais alto é o nível de ruído, né? Então, com essa simulação, a gente tem exatamente o quanto a gente vai ter de ruído incidente no edifício. Com isso, a gente classifica cada fachada. Então, pela norma de desempenho, a gente tem as classes 1, 2 e 3. E essa é a primeira mudança, né? Antes a gente não tinha esses valores numéricos do que significavam as classes 1, 2 e 3. Antes a gente tinha um texto muito vago que dava margem para interpretação. Nessa versão da norma agora a gente tem realmente números que indicam. Então, classe 1 são níveis de ruído incidentes ali, nível de pressão sonora incidente na minha fachada menor que 60 dB. Classe 2, de 61 a 65, classe 3, de 66 a 70. Então, eu tenho esse dado, né, de nível de ruído externo, eu consigo definir o quanto a minha fachada precisa isolar. Né? Lembrando que a norma ela coloca requisitos aí obrigatórios no nível mínimo ali para dormitórios. Para salas, ela estipula que apenas classe 3 teria um RW mínimo ali de caixilhos, né? Porque a gente tem ambientes muito ruidosos, a gente tem um contexto ali urbano muito ruidoso, um edifício próximo de um estádio ou de um aeroporto, por exemplo, ou uma via de tráfego muito intenso, a gente precisa também estipular o isolamento da sala, que acaba afetando toda a unidade residencial, né? Se a gente deixar a sala ali sem um isolamento adequado, acaba afetando todo o apartamento. É importante também bastante cuidado com venezianas de ventilação permanente, principalmente unidades estúdio. A gente cria ali uma passagem para o ruído muito grande, acaba afetando toda a unidade, e principalmente quando a gente está em lugares muito ruidosos, né? A gente já viu isso acontecer em projeto, e fica bastante difícil de resolver. Então, com esses dados, a gente consegue calcular o quanto que o nosso conjunto da fachada precisa isolar. Né? A gente vai olhar as alvenarias, as esquadrias, tanto janelas quanto porta de correr, se tiver varanda, né? Então, é aí que a gente define a classe de ruído e é aí que a gente define qual vai ser a performance mínima da fachada. Dependendo do nível do empreendimento, atende-se ao mínimo, ou intermediário, ou superior. Aí vai pelo critério do cliente. Para vedações verticais internas, a gente tem essa tabelona aqui, não vou me estender muito nela, mas basicamente são situações onde a gente tem divisas entre unidades e outras áreas. Então, a gente tem a situação aqui entre unidades residenciais onde a gente não tem dormitório, então, por exemplo, cozinha versus cozinha. Depois a gente tem a situação onde as paredes de geminação, né, entre dormitório e sala, né, onde pelo menos um dos ambientes é dormitório. Depois a gente tem requisitos para paredes cegas de dormitório, salas e cozinhas, dos apartamentos e áreas comuns de trânsito eventual, como hall, escadaria, etc. Depois a gente tem requisitos de paredes entre o apartamento e áreas comuns de permanência, né, atividades de lazer ou atividades esportivas, então a divisa de um apartamento entre uma academia, o lobby do prédio, enfim. Depois a gente tem o requisito de conjuntos de paredes e portas, e aí a porta de acesso da unidade. A gente tem requisitos específicos ali para aquela parte da entrada do apartamento. Então, conforme a situação, né, que essa vedação interna se encontra, a gente tem
os requisitos aqui mínimos, intermediários ou superiores, né? Vai aumentando aqui 5 dB a cada nível de desempenho, né? DNTW é o índice que a gente utiliza para verificação do nível de isolamento em campo. Então, para saber se meu empreendimento realmente está atendendo a esse nível, eu preciso ensaiar essa vedação e obter por um ensaio in loco o meu DNTW, que é essa diferença de nível padronizado e ponderado, é uma sigla em inglês, por isso que ela é assim, DNT de Standard e o W de Weighted, né, em dB. Então, uma plantinha típica aqui, de um pavimento tipo, onde a gente tem unidades aqui, né, maiores de 4 dormitórios nas pontas, estúdios na parte central e circulação aqui na parte central, elevadores, escada, estúdios aqui e unidades de 3 dormitórios na outra ponta. Então, a gente vai pegar todo o pavimento tipo para fazer a avaliação das vedações e olhar a situação onde ela está. Então, se eu tenho situação entre dormitórios, né, isso é uma coisa importante também. Quando a gente tem estúdio, né, todo o ambiente integrado, a gente considera tudo isso como se fosse um dormitório, tá? É a situação mais crítica. É, inclusive, uma recomendação da norma de desempenho. Se a gente tem estúdio, considera tudo como dormitório, tá? Então, a gente considera que dormitório versus dormitório, nas paredes em laranja, né? Essa é a situação onde a gente tem pelo menos um dos ambientes é dormitório. Depois, a gente tem aqui em azul vedações de interface aí entre dormitório, né? Entre a unidade e circulação, né? Áreas de trânsito eventual como a escadaria, por exemplo. A gente também tem vedações entre ambientes que não são dormitórios, né? Aqui, por exemplo, entre salas, né? Entre banheiros, né? E aqui em verde o conjunto de paredes e portas de acesso da unidade separadas pelo hall, que estão aqui marcadas em verde, né? Então a gente olha cada situação onde essa vedação está, a composição dessa vedação toda, né? Qual que é o tipo do bloco, se o projeto está considerando algum tipo de revestimento ou não, se é argamassa, se é gesso, qual que é a espessura, o peso desse bloco que a gente vai considerar, se tem pilar aí no meio dessa parede, né? Então, por isso que a gente, no início do projeto, a gente troca muita informação com a arquitetura, né, ou com o projetista de vedações, se for o caso, para levantar tudo isso na minúcia, né, para a gente poder fazer a simulação mais correta possível e colocar as nossas intervenções realmente onde é necessário, né. Outro item que a norma colocou aí, que é de certa forma uma novidade, ela separou alguns valores de referência de isolamento acústico para alguns elementos. Claro que ela coloca a ressalva que a utilização dos valores deve ser cautelosa, sem desprezar os cálculos definidos mais precisos, né, as simulações definidas pela ISO e também os ensaios em campo, mas ela coloca alguns valores de referência de isolamento acústico de alguns elementos. Ela separa os elementos de vedação em pesados e leves, né, pesados seriam alvenarias ou concreto pré-moldado ou concreto moldado em loco. Alvenaria tanto de concreto, bloco de concreto ou bloco cerâmico. E aí, nesse caso, a densidade superficial e a espessura são os principais fatores que definem o isolamento acústico. Tem outros fatores, mas esses são os principais, de uma forma mais simplificada. E aí a gente tem os elementos leves, como drywall, né, steel frame, e aí a composição desse drywall, o número de placas em cada face, o preenchimento, né, em lã de vidro, por exemplo, a espessura, a densidade desse preenchimento, a espessura da minha cavidade, se é um montante de 48, se é 70, se é 90, esses elementos definem o isolamento aí do drywall, né? Então, ela separa esses dois elementos, também é uma novidade. Depois a gente vai para os sistemas de piso, né? Sistemas de piso, a gente tem dois tipos de requisito, né? O requisito de isolamento a ruído aéreo e a ruído de impacto. Ruído aéreo é o ruído transmitido via ar,
Então, por exemplo, uma TV ligada, estão me ouvindo bem ainda? Eu escutei um aviso aqui. Sim, tudo certo. Tudo certo? Ah, tá bom. Então, a gente tem aqui um ruído de impacto, o ruído aéreo, que é o ruído transmitido via ar. Então, né, como eu estava falando, uma TV ligada, um som ligado, né, uma pessoa tocando violão ali, uma criança chorando, né? Então, todo tipo de ruído transmitido via ar. E a gente tem ruído de impacto, que é transmitido via estrutura, via excitação estrutural. Então, você tem uma pessoa martelando ali a parede, ou usando uma furadeira, ou arrastando alguma mesa, uma cadeira, ou então outra pessoa andando de salto alto, no pavimento superior. Isso tudo gera uma propagação de ruído via estrutura. E aí, no momento que a gente está avaliando, né, a gente precisa considerar todas as transmissões, né, as transmissões via lateral, né, via vedações, via laje, né, forros, transmissões diretas entre os pavimentos. Então, todos esses elementos a gente precisa avaliar. Uma outra novidade que surgiu agora nesses requisitos de isolamento acústico de pisos é que a norma ela delimitou mais os ambientes que precisam ser avaliados, porque também antes o texto deixava muito aberto. O que a gente costumava fazer no escritório é avaliar o apartamento inteiro, né? Que agora a norma ela estabelece que no nível mínimo você avalia apenas dormitório, né? Então, você tem aí requisitos para, mesmo assim, uma lógica parecida com vedações, né? Você tem ambientes, unidades distintas, em pavimentos distintos, e aí você tem um dos ambientes, pelo menos, é dormitório, né? Ou então você tem apartamento e áreas comuns de trânsito eventual, ou então sistemas de piso entre apartamentos onde não tem nenhum dormitório. E aí você também tem sistema de pisos, né, entre apartamentos e áreas de lazer ou esportivas, ou banheiros, vestiários, espaço gourmet, academias, etc. Então a gente tem todas essas situações para o requisito de isolamento a ruído aéreo. Então a gente tem aí no caso de um dos dormitórios, um dos ambientes entre apartamentos ali ser dormitório, a gente precisa isolar no mínimo 45 dB. Bom, e aí a gente tem o índice de isolamento a ruído de impacto, que é o LNTW, por isso que a gente tem dois índices diferentes, né, o DNTW e o LNTW. O DNTW é o índice de isolamento a ruído aéreo, o LNTW é o índice de isolamento a ruído de impacto. Então, a gente tem sistema de piso entre os apartamentos, né, sobre dormitórios. Então, a gente tem que atender no máximo 80 dB, o que é alto ainda. Esse índice, ele é um pouco polêmico, ele ainda está um pouco longe do ideal, né, mas ele se manteve nessa revisão. Espero que nas próximas a gente possa reduzir um pouco esse índice, é muito alto ainda, muito flexível, né? Se a gente pegar normas de países europeus ou Estados Unidos, Canadá, a gente tem índices muito mais baixos, porque 80 dB é muito alto, né? E aí a gente tem sistemas de piso de áreas comuns de uso coletivo sobre dormitórios também, né? E aí sim a gente tem níveis menores ou iguais a 55 dB. Então, para ruído de impacto, a gente costuma, para atender aos níveis, os índices de isolamento a ruído de impacto, principalmente quando a gente tem cobertura acessível, a gente tem que fazer desacoplamentos estruturais com mantas, né, ou contrapisos flutuantes, porque é a forma que a gente tem de reduzir muito essa transmissão de propagação sonora via estrutura, né? Então a gente acaba sempre solicitando revestir todo o contrapiso com mantas, né? As mantas do mercado são em polietileno e polipropileno ou grânulos de borracha aglomerada. Tem vários materiais aí de mercado, espessuras variando de 3, 5 milímetros, 10 milímetros. Tem uma série de cuidados nas instalações dessas mantas, né?
Para ruído de impacto, vários fatores influenciam, como geometria, volumetria entre os ambientes que estão sendo avaliados. Se eu tenho dormitórios de mesmo volume, eu tenho um resultado. Se eu altero o volume do dormitório de cima, por exemplo, eu tenho um outro resultado. Então, detalhes de execução do piso, contrapiso, quanto mais desacoplado, né, se essa execução for correta, melhor o desempenho. Se tem pontes acústicas aqui, ligações rígidas entre esse contrapiso e pilares, ou mesmo outras partes da estrutura, a gente acaba minando esse desempenho. As vedações influenciam também, toda essa transmissão via vedação, acabamento do piso também impacta bastante. Aqui, né, como eu falei, a norma delimitou a avaliação para os dormitórios apenas no item no mínimo, né, no obrigatório. Para o caso de estúdios, kitnets, onde a gente tem o mesmo ambiente, né, mesmo que a gente tenha a área do quarto, a área da APA e sala, se a gente tem o mesmo ambiente, a gente considera tudo como dormitório, que a gente tem que atender ao desempenho mais restritivo. Então, apenas um resumo. Na parte de vedações verticais, principalmente nas externas, a gente teve aí a delimitação dos valores numéricos para os níveis, né, classe 1, classe 2 e classe 3 nas fachadas. Né? Teve essa distinção entre sistemas de vedação leves e pesado e valores de referência para isolamento acústico, que são os valores de RW. Nos sistemas de piso, a gente tem aí essa distinção para o requisito mínimo, não precisa avaliar as salas, né? Para o caso de estúdios, a gente tem que atender o desempenho mais restritivo de dormitórios, né? Coberturas, a gente não teve grandes alterações, coberturas acessíveis, né, sobre salas não precisam ser avaliadas, agora somente sobre dormitório. O que assim, afrouxou um pouco, né, na verdade. Então, a gente acabava avaliando o apartamento todo e a gente agora é obrigado a avaliar somente o dormitório, que na verdade, não é muito legal, dependendo até do padrão do empreendimento, a gente sempre recomenda fazer a avaliação completa. Sistemas hidrossanitários continua com uma avaliação não obrigatória e existe uma recomendação mais clara de medição de ruído para dormitórios em campo, né, para evitar maiores transtornos aí de ruído hidrossanitário em dormitório. Alguns pontos de atenção, então, isso a gente coloca nos nossos materiais, nos nossos relatórios, né, de melhores práticas. Então, e também para atender outras normas, né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, aí, cuidados bem específicos com áreas técnicas, né, áreas de geradores, ventiladores de exaustão, pressurização, casa de máquina de elevador, o próprio fosso do elevador, execução das fachadas e das esquadrias, então tomar bastante cuidado, né, na execução, fazer isso de uma forma bem precisa, para evitar desalinhamentos, evitar usar blocos trincados ou quebrados, né, a execução das argamassas nos dois sentidos. A parte de elétrica e hidráulica também é super importante da gente fazer essa compatibilização e essa avaliação durante o projeto, para a gente evitar a ponte acústica, evitar a transmissão via, né, prumadas e via caixas de quadros elétricos. Academias, tanto no térreo quanto em coberturas, muito cuidado, pontos para serem evitados durante o projeto, sempre que possível. Então, piscinas sobre as unidades residenciais e principalmente sobre dormitórios. A gente tem vários pontos de dificuldade para resolver vibração em piscina, né? Então, sempre que possível, colocar essas piscinas sobre caixão perdido, ou deslocar, ou colocar um pavimento técnico embaixo delas, né? Evitar ao máximo a interface de piscina com laje única entre piscina e unidades, ou áreas com alto impacto, como academias. A gente já teve um caso também de quadra de squash em cima de unidade residencial, então evitar ao máximo esse tipo de posicionamento,
né, desses ambientes em cima de unidades, porque aí a gente tem que trabalhar com outro tipo de isolamento, fazer lajes duplas, e aí começa a complicar bastante. Também é um cuidado, evitar ao máximo interface entre elevadores e dormitórios, principalmente, que também coloquei aqui alguns pontos que ainda eles geram muita dificuldade durante o processo de projeto para serem resolvidos, envolvem várias disciplinas, então evitar ao máximo aí sempre que possível. Bom, é isso, eu deixo meu e-mail, caso alguém queira, sei lá, dividir alguma questão ou queira entrar em contato, eu agradeço muito. Obrigada, pessoal. Bom final de ano, boas festas. Obrigada pela atenção e pela participação.